negra nas chamadas da Copa, nos jogos da Copa. A nossa população não teve acesso. Haja visto todos os anúncios, a maioria deles a gente não via população negra. Dentro dos estádios a gente não tinha poder aquisitivo para participar disso, né? Como a Copa, ela expõe a mulher, né, nesses eventos mundiais. Eu acho muito próximo vai acontecer nas Olimpíadas também, né? Como se fosse parte de um objeto dessa cidade que os turistas podem vir, usar, usufruir, como se elas estivessem aqui à disposição. A gente percebe que a mulher brasileira, principalmente a mulher jovem, a mulher negra, a imagem dessas mulheres são vendidas para o exterior como as brasileiras são as mulheres mais quentes, as que estão preparadas e disponíveis para o sexo a qualquer momento. A mulher como uma isca, né, para atrair mais turistas para esses eventos, né? Apresentadores de TV fazendo campanhas, arrumem um namorado, aproveite que tem gringo na rua, no Brasil, e arrume um namorado, seu príncipe encantado. Como se fosse um ganho maravilhoso ter turistas homens aqui e que elas poderiam arrumar um namorado, se dar bem, quer dizer, a lógica, né? Como é que a mulher ainda é representada e como ela é usada, principalmente, né, pelos governos, para expor o Brasil, né, para mostrar a cara do Brasil através da mulher como um objeto, como um negócio. Para mostrar também o quanto o Brasil é racista, né? Nós ficamos fora totalmente dessa coisa. Eu acho que o impacto falado, comentado pelas mulheres não foi positivo do ponto de vista de vendas, do ponto de vista de melhorar a sua renda, que isso é algo muito importante para as mulheres que são mães, chefes de famílias, pobres, que vêm todo dia para o centro do Rio em busca de vender e de garantir seu sustento. Do ponto de vista nesse ponto de vista de violações de direito, das próprias manifestações, que muitos camelôs vendem, ambulantes vendem nas manifestações, isso também foi terrível, porque era muita correria, prisões e tudo, então ficou quase inviável. Durante a Copa, por incrível que pareça, me apareceram vários trabalhos para mostrar o que eu faço, a minha grife. Por exemplo, no dia do jogo da Holanda, eu estava expondo nos lugares mais chiques do Rio de Janeiro, que foi Ipanema, na Praça General Osório. E por incrível que pareça, não tinha quase ninguém comprando nada, né? Foi a pior exposição que eu já fiz na minha vida. Só não saí não vendendo nada porque eu tenho uma axé muito forte de vendas. Mas, na verdade, eu tive várias companheiras que se deslocaram até Ipanema e não venderam nada. Não tem nada disso, FIFA não apoiou, prostituição não cresceu, não diminuiu e as mulheres não ganharam mais dinheiro por causa disso. Essa Copa, a gente teve um público um pouco maior de estrangeiro durante o dia, mas durante a noite não. Elas disseram que a vila ficou muito falida. A gente entendeu assim que uma outra Copa, em 2010, a zona não ficou ruim para elas trabalharem. Mas sendo no Brasil, faliu. Então isso que mudou para ela, dinheiro nenhum no bolso. Com o objetivo, né, da prefeitura de liberar o trânsito, né, então diminuiu-se os pontos de ônibus, diminuiu o estacionamento. Então eles calculam que teve uma queda de 20% nas vendas e muitas trabalhadoras foram mandadas embora nesse período por conta disso. As trabalhadoras ambulantes tinham a questão do aumento da repressão, do aumento da fiscalização. E a guarda, né, que não é nem a polícia que pega a nossa mercadoria, tem um pouco mais de medo dos homens do que das mulheres. Então, assim, a gente acaba sendo mais prejudicada na hora de correr com a mercadoria. Então, quem perde mais o tempo inteiro é a mulher. A mulher sempre ela ganha o menor salário, ela perde o tempo todo em todos os cantos, entendeu? Então, os ambulantes sofreram muito, os ambulantes que trabalhavam nos estádios, porque não puderam mais trabalhar. Na FanFest, a gente fez várias manifestações em Copacabana. Você não viu um camelô trabalhando, quando estava trabalhando ele perdia sua mercadoria. Em Salvador, por exemplo, as baianas do acarajé
tiveram que pleitear, reivindicar muito, porque eles não queriam. E aquilo lá, acarajé é tombado, é patrimônio imaterial e cultural. Mas você não podia trabalhar para você, mas podia ser voluntário da FIFA, né? As pessoas foram voluntários, mas a gente era impedido de trabalhar para ganhar nosso próprio dinheiro. Tudo proibido, de locais na cidade que você não pode transitar, e incluindo isso de vendas, proibindo qualquer tipo de vendas que se consideram ilegais. Ilegais é a FIFA que vem para o nosso país, impõe uma lei em que nós, dentro do nosso próprio país, não somos donos daquele território. As favelas da Zona Sul continuam sem os serviços básicos, porém ela está sendo invadida por uma demanda de estrangeiros que vem com um outro tipo de cultura. Seria muito positivo se nós tivéssemos estrutura, pelo menos para os que já estão. A gente não tem estrutura para receber aqueles que estão vindo. Tive uma demanda esses dias na comunidade, porque os hostels que estão sendo criados dentro da comunidade não estavam contratando mulheres da própria comunidade. Eles simplesmente estavam contratando pessoas de fora, porque nós, mulheres negras e faveladas, não temos o perfil de estar dentro dos hostels dentro da comunidade. Uma limpeza social, né? Tirar as pessoas mais pobres da cidade, mais empobrecidas da cidade, para a elite, para os gringos verem e achar que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa, mas é muito mais maravilhosa para quem tem dinheiro. Algumas mulheres em algumas áreas nossas estão conseguindo se organizar, mas não por conta da Copa, né? É por conta da luta mesmo. Isso é fruto da luta das mulheres, da luta do movimento, e não porque a Copa está querendo... Se dane, né? Que não estão nem aí pro povo, não estão nem aí pro campo. Então, assim, a Copa ela não contribuiu para isso, né? Pelo contrário, a gente sabe que os investimentos não estão indo para o lugar que deveria ter. Teve o Pan-Americano que foi assim, caramba, foi terrível. A gente que foi camelô, a gente sofreu muito, até mais do que a Copa do Mundo. Aí esse ano a gente teve a Copa e em 2016 a gente vai ter a Olimpíadas. Então assim, a gente quer saber quais são os legados que estão ficando para a população mais empobrecida que vive no Rio de Janeiro. Eu sei que o Eike Batista teve um legado muito grande, a Odebrecht, a Delta, os consórcios ali que comprou o Maracanã teve um legado muito grande. Agora eu quero saber o legado da população mais pobre, onde é que ele vai ficar, para quem que vai ficar. Você vê o tamanho do investimento, dos gastos que foram feitos, né, para que você tivesse um evento como a Copa, e você vê aquilo que é mínimo, né, para as pessoas que moram distante dos grandes centros, ter acesso a transporte público de qualidade, né? Você vê que quando eles querem, eles conseguem fazer uma obra imensa, reformar uma estação de trem, como fizeram com a estação do Maracanã. Mas se você passa de Deodoro, você passa da Zona Oeste, você vai ver a situação das estações de trem, né? Você vai ver a qualidade do serviço de trem que é oferecido. Você vê tanto dinheiro que foi gasto, que podia realmente mudar as comunidades do Rio, mudar muita realidade das famílias, principalmente famílias gerenciadas por mulheres. É importante destacar que os megas eventos, eles não são feitos para beneficiar a população em geral, e sim para beneficiar a FIFA, no caso da Copa, a um setor que está envolvido nesses megas eventos. O impacto é você reconhecer que o governo não melhora as condições de vida das pessoas, e especificamente das mulheres, porque não faz essa opção, sabe? Eles não fazem a opção de que mulheres trabalhadoras tenham a sua vida com dignidade. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro se transformou numa cidade para negócios, uma cidade não para o povo, que o principal são os negócios e não a população, e não as mulheres. Fica evidente isso, né?
uma aposta numa cidade turística, que é a cidade do Rio de Janeiro, numa cidade negócio e não numa cidade para as pessoas que trabalham nela. Como a gente está distante, a gente não teve tanto impacto nem positivo nem negativo, então pra gente não mudou muita coisa. É como se nada tivesse acontecendo mesmo, a gente não estava acontecendo lá, a gente às vezes no trabalho a gente não tinha um plano, a gente não trabalhava, ia para casa assistir o jogo e era isso, a gente não teve muita diferença na nossa vida com a Copa. Eu vi, por exemplo, pela minha mãe empregada doméstica na Ilha do Governador. Então, se você tem uma cidade que está teoricamente num processo de feriado, as favelas elas vão sentir esse impacto, porque no feriado é muito mais difícil pegar ônibus, né? Os horários são mais espaçados. Então, para minha mãe, que era empregada doméstica, o feriado da Copa não fez a menor diferença e ela foi trabalhar. Então, para ela, nesse dia, por exemplo, ela teve uma dificuldade de circulação, que é uma dificuldade que foi imposta já por esse sistema de transporte, para onde tem que ir, para onde não tem que ir, qual é o trajeto que o turista precisa fazer. Então, nesses lugares você vai ter um transporte que vai funcionar direito. Nas áreas de favela você vai ter um que não vai funcionar. A questão da própria repressão, assim, a quantidade de policiamento na cidade estava muito grande, né? Então isso eu acho que também, pelo menos no meu caso, gera uma sensação de insatisfação, né? Porque, por exemplo, ver em algumas ruas muito desertas, mas com polícia presente o tempo todo, a nossa relação é diferente com a polícia. As escolas fecharam, os bancos, teve vários feriados, o comércio foi assim uma coisa muito ruim. O único comércio que eu vi tendo algum lucro foi o comércio de bar, restaurante e tal. Mas para nós que somos expositoras, somos empreendedoras negras, não teve nenhum aporte que pudesse ser positivo para nós. Antigamente eu levava de ônibus, assim, quando eu vinha era 1 hora e meia. Agora às vezes eu saio daqui 6h30, chego em casa 8h30. Tem vezes que está muito engarrafado, chego em casa 9 horas. Entendeu? O metrô ficou horrível, ficou pior do que já era. Na realidade, para as mulheres da comunidade, principalmente da Zona Sul, o que a gente está recebendo é uma demanda de gentrificação, remoção dos nossos moradores, uma remoção branca que vem acontecendo. As mulheres, obviamente, são as mais excluídas de todo o projeto, todo o programa do governo. São assistidas por nós, que somos instituições dentro das comunidades, tanto Vidigal quanto Rocinha. Por exemplo, nesse momento agora que está acontecendo a Copa do Mundo, o campo fica mais invisibilizado ainda. E as mulheres, principalmente, todo o impacto dos mega eventos, que não se preocupa com a questão da reforma agrária, não se preocupa com aqueles sujeitos que estão ali no campo e que precisam ter qualidade de vida, que precisam ter condições para se manterem no campo. Foi um dos impactos mais diretos da Copa, né? Milhares de famílias foram removidas em todo o Brasil, no Rio de Janeiro também. Quantas e quantos perderam as casas, por exemplo, a BRT, várias casas, terrenos desapropriados. Para a Copa, aquela parte toda do Maracanã foi desapropriada. A aldeia Maracanã também foi extinta. Quer dizer, tudo isso foi uma perda. Tivemos perda cultural e tivemos perda na vida das mulheres. Muita remoção, muita briga, muita luta, muita perda. Quantas mulheres morreram de infarte por conta da pressão alta, por conta dessa tensão de saber que ia perder a sua casa? Não é pouco. Isso a estatística não coloca. Entendeu? E aí acho que a gente tem que pensar, quando uma família é removida, qual é o impacto disso na vida das mulheres. Porque as mulheres ainda são as responsáveis pelo cuidado do lar, pelo cuidado dos filhos, das filhas, das pessoas idosas. Então você deslocar ela do seu local de moradia, onde provavelmente ela já tem redes construídas, né, de solidariedade, de pessoas que ajudam a cuidar das crianças, de pessoas que ela confia. Na maioria das vezes as pessoas são removidas e acabam indo morar em lugares ainda mais distantes, ainda mais periféricos, com menos infraestrutura, de creche, de hospital. Então são coisas que impactam diretamente a vida das mulheres. Aí a vida da mulher nunca para, é muito complicado mesmo, porque arruma casa, trabalha, arruma casa, faz comida, tem que dar atenção ao filho, marido, tudo isso. E aí eu acho muito complicado assim, às vezes, pra gente mulher. A gente mulher que vive na cidade,
e trabalha como camelô, ou como catadora, ou moradora de rua. A gente vive numa cidade que a gente não tem banheiro pra gente ir. Então você acorda de manhã, você usa o banheiro, você fica o dia inteiro sem o banheiro, só vai no banheiro à noite quando chega em casa. Então assim, a mulher menstrua, a mulher tem que caçar banheiro pra ir, não tem banheiro pra ir nessa cidade. E a gente sofre tudo um preconceito. É igual assim, antigamente, se você fosse mãe solteira, você não podia ter um filho. Porque você ia aparecer grávida na casa dos teus pais, você é o quê? Puta, piranha. Hoje em dia tudo mudou. Hoje em dia qualquer uma pode ter um filho, dependendo de ter um marido ou um namorado ou não. Porque antigamente precisava muito de homem pra tudo. E hoje em dia já mudou a história. Hoje em dia, muitas das vezes, a mulher que é a dona da casa e não o homem. E às vezes, muitas das vezes é casada e o marido não ajuda nada. Como na coluna da casa é a mulher que sustenta tudo. E eu já vi muito isso acontecer. É. A mulher que fica a par de tudo e o homem nada. Eu sangro 12 vezes no ano e não morri até hoje. Tive 3 filhos, botei pra fora e tô aí vivendo, trabalhando, cuidando da minha família. Então, assim. Eu acho que o grande grito que deveria ser dado seria por uma reforma política, uma reforma judicial que fizesse valer, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Que fizesse valer que o racismo fosse reconhecido como crime. Esse é o meu grito. Mulheres lutando pelos direitos. Essa música é mais uma crítica, né, aos tempos violentos em que vivemos. É sempre possível mudar, não fique parado aí, não fique triste, não entre em depressão, porque tem muita luta pela frente. Venha buscar seus direitos, venha compartilhar seus conhecimentos conosco, que nós seremos não só mais uma, nós seremos muitas nessa luta. Se una também, esteja com a gente, a luta é coletiva, ela é permanente, não podemos dar trégua, o machismo não vai nos vencer, mas temos que estar juntas. Eu penso assim, um recado para as mulheres é que elas têm que avançar, não basta ser mulheres, tem que ser mulheres questionadoras, tem que buscar. E a gente tem que estar na rua, tem que mostrar nossa cara. Eu sou mulher, sou negra, favelada, tenho 2 filhos, sem família, mas estou aqui na rua. E eu vejo que um dia isso vai melhorar, eu tenho certeza disso. Somente lutando. É isso que eu digo, vá à luta. A nossa competência todos os dias, com acesso a políticas públicas que deveriam ser feitas por nós, mas elas só querem matar. Contra o genocídio do povo objeto sexual. Olha pra minha boca e já começa a passar mal. Imagine se eu tivesse aquele corpo escultural. Tá louco, mané? Cê tá pensando o quê? Meu corpo não é objeto para o seu prazer. Não posso andar nas ruas sem ouvir gracinhas de montão. E não fale sempre um querendo em mim passar a mão. Essa humilhação que te trouxe tanta dor se chama atentado violento ao pudor. Para isso, irmã, já existe condenação. É o artigo 214 que te dá a proteção. Não tenha medo, busque seus direitos. Que essa seja a última gracinha desse sujeito. Obrigue o policial a registrar a sua queixa. Os direitos existem para que se exerça. Já chega nós mulheres negras, não aguentamos mais a violência.